Olá, bem-vindos à meia-noite da semana, leitura do trecho de Mishpatim, os juízos, os julgamentos. Nós estamos aqui logo após o recebimento dos 10 mandamentos, aquela síntese incrível, basicamente, como falamos, de que devemos cuidar uns dos outros. Esses são, de certa forma, o resumo do resumo desses 10 mandamentos, que agora vão se multiplicar, se apresentar em várias subdivisões de cada um dessas questões: não roubar, não cobiçar, como que a gente lida com isso no plano humano. E esses 10 mandamentos, eles vão se transformar em 613 mitzvot. 613, vamos usar por enquanto esse termo, mandamentos. É interessante que esse trecho que vai trazer agora 53 desses mandamentos, estão nessa leitura dessa semana, e o livro de Êxodo, ele vai, da agora em diante, se dedicar a esse esmiuçar das leis, e vai tentar nos apresentar alguns conceitos que são muito importantes. Então eu vou abordar alguns dos que eu acho importantes para a gente entender a estrutura do significado da lei e como que a tradição judaica percebe a questão da lei como o caminho, oraita, o ensinamento, o ser humano aprender a lidar com leis. E mais à frente a gente elabora um pouquinho isso. O que é interessante a gente perceber? Assim como nós somos treinados fisicamente, a sermos continentes, todos nós, para podermos crescer, a gente precisa aprender. Se eu vou dar uma aula, eu me preparo para que eu não tenha nenhuma incontinência física, e eu possa executar aquela tarefa. Da mesma maneira, o ser humano aprende uma continência emocional e intelectual. Essa continência, ela é, de maneira muito genérica, ela é tratada como sendo amoral. O que exatamente é amoral? Eu que escrevi um livro que se chama A Alma Imoral, e que ali falo muito sobre a importância do ser humano ter a coragem, a ousadia e a rebeldia em momentos específicos das nossas vidas,
de sermos imorais, mas sempre consigo mesmo, não com os outros. Né? Essa imoralidade é a capacidade de você romper padrões, etc. Mas a moral, ela é muito importante, porque ela é um ensinamento que todos nós temos, que recebemos dos nossos pais e também recebemos da educação. E a Torá, de certa maneira, ela é, acho que uma integração dessas duas forças ancestrais, né, dos nossos pais, e também de valores deles, e também da educação, de como a gente aprende, e a educação é uma forma de continência. Mas a moral, o que basicamente é a moral? A definição de moral. Moral é o fato de que os seres humanos são diferentes, né, em potências diferentes. Né? Uns de nós somos mais fortes, outros são mais ricos, outros são mais sábios. Cada um de nós tem uma potência. A moralidade é a capacidade de não executar essa potência para a sua vantagem, né, impondo isso a alguém que é ou mais fraco do que você, ou menos rico do que você, ou menos sábio do que você. Toda vez que o ser humano tiver uma potência que abrir a possibilidade de fazer um abuso com uma outra pessoa que não tenha a mesma potência, e você se conter, você teve uma atitude moral. Então a moralidade, ela é o princípio de toda a civilidade. E as leis, elas contemplam isso. O desejo de todos nós, de não executarmos todas as nossas potências e de que outros também não façam isso, para que a gente possa evitar toda forma de abuso. Esse é o primeiro conceito que está presente no critério da lei. O outro conceito é a ideia de que na nossa formação, na nossa educação, todos nós precisamos conhecer, né, um compromisso inflexível com certos valores. Depois a vida, a educação, ela é plena de flexibilidades. Né? A gente vai aprender a saber utilizar desses valores, né? E muitas vezes valores se colocam em contradição e a gente tem que fazer tomar decisões nas nossas vidas, arbitrar, né? E a gente sabe que é muito mais complexa a vida do que, né, uma coisa preta ou branco, né? São sempre decisões de muitos cinzas, né? De muitas tonalidades que a gente tem que dominar. Né? Mas, no primeiro momento, o mais importante aprendizado é não só, né, como eu falei, conter as suas potências que você quer moralmente não aplicar em determinadas condições que possam gerar abuso, mas também o fato de que você, eu, todos nós, temos a capacidade de racionalizar, de, uma vez que tenhamos um interesse por conveniência, tentar usar critérios de julgamento, que são critérios que se encaminhem para favorecer os nossos interesses. Essa é uma outra forma, né, de incontinência para um ser humano. Um ser humano tem que evitar as suas racionalizações. Então, uma boa educação, ela é uma educação em que os pais ensinam os filhos em determinadas, digamos, uma base de aprendizado, ensinam os filhos que tem coisas que são inflexíveis. Porque se a gente gerar alguma flexibilidade,
você abre a possibilidade dessas racionalizações. Quando a gente diz para um filho, não pode sair na rua, né? Quando você recebe essa informação ela não tem que ter nenhum tipo de outra explicação, tentar evocar para você o seu discernimento, né? Porque senão você pode, com a sua vontade de ir para a rua, racionalizar. Se eu disser para o meu filho, não sai na rua, porque alguém pode te assaltar, e você pensar, puxa, mas eu saí na rua ontem e não aconteceu nada, né? Então, normalmente, você ensina certas coisas com a correta inflexibilidade, porque são esses valores fundamentais que um ser humano tem que ter para ele não ficar incontinente. Como eu disse, as nossas potências e as nossas racionalizações. Uma vez que você esteja educado para essas continências, você entende o valor da lei, o significado e a importância da lei. E é sobre isso que esse trecho que a gente vai estar lendo está falando. Ele vai estar adentrando um território muito mais complexo do que o território, digamos assim, da abstração, porque ele é o território objetivo das ações. As leis, elas têm a ver com ação, né? Elas não estão falando de abstração, elas estão falando da ação. E do quanto nós somos, como animais, como seres com muitas limitações, como todos nós somos incontinentes. Então, esse é o âmbito que nós vamos entrar, essa é a instância que nós estamos entrando, que é a famosa, não a instância entre Ben Adam Lamakom, entre o ser humano e Deus. Isso é tudo no mundo das abstrações, dos conceitos. Nós estamos entrando agora no mundo de Ben Adam Lechavero, entre o ser humano e o seu próximo. Esse é o mundo que a gente vive e que é um mundo tão difícil, porque se eu não me conter, eu vou abusar das pessoas, seja pelo poder físico, seja pelo poder emocional, seja pelo poder intelectual e até mesmo espiritual. E se eu não me conter, eu vou racionalizar de forma a permitir o que não é permitido, de criar condições para que essa forma de abuso intelectual, conceitual, se estabeleça, onde eu gero todo um cenário que justifica ações que são também de abuso. Então, esse trecho que contém, né, dos 10 mandamentos que vão se tornar 613, 53 deles aparecem aqui. Dizem respeito a pagar os funcionários no dia do seu trabalho, diz respeito a não causar danos aos outros e, quando causar, ser responsável por esse dano, seja diretamente ou indiretamente, através do seu camelo ou do seu burrico, do seu boi, que eram semelhantes talvez aos nossos carros, caminhões. É toda uma jurisprudência que aparece aqui agora nesse contexto do ser humano para o ser humano. Esse meio ambiente, né, das nossas questões que diante do universo, diante de Deus, são tão insignificantes, mas que são as nossas formas, né, como a gente entra em conflito com pessoas,
as nossas questões todas que giram em torno de algum tipo de compensação, de justiças, sejam retributivas, tá? Sejam justiças que contenham penalidades de toda a ordem. É muito importante toda essa realidade que vai ser adentrada. E nós vamos ter aqui a preocupação, a primeira delas, né, que aparece nesse trecho de Mishpatim, é justamente relativa ao escravo. Ora, nós acabamos de terminar todo aquele período de escravidão no Egito, tanto da saída do Egito, representativo, simbólico da questão da liberdade, mas a liberdade para o ser humano ela não é fácil, até porque todas essas questões de jurisprudência, elas falam exatamente do fato de que para eu ter liberdade, muitas vezes eu causo dano, eu causo problemas à liberdade ou à vida do outro. Tá? Há um tratado todo no Talmud que se chama Nezikim, que basicamente elabora ainda mais em detalhes muitas das leis que nós estamos encontrando aqui. Mas, do ponto de vista mais macro, é interessante entender que a nossa liberdade é um problema. Né? Como é que a gente executa essa liberdade e como a liberdade pode ser feita sem incontinências, que essa é a grande questão. Como não ser uma pessoa que abusa e como não ser uma pessoa que racionaliza e ainda assim haja a liberdade. E vejam que o aparecimento aqui como a primeira lei de Mishpatim é justamente a lei relativa ao escravo. Por quê? Porque nem todo ser humano suporta a liberdade, ou suporta a liberdade em níveis diferentes. O escravo aqui que vai ser mencionado não é esse escravo, obviamente, sobre o qual se impõe uma tirania, aquela pessoa que trabalha horas, não tem as horas suficientes para comer, para dormir, não é esse abuso. Mas existia no passado, e a gente pode encontrar semelhanças no nosso mundo hoje, pessoas que, algumas porque empobreciam, outras porque por opção própria, elas realmente, esse é o caso que abre aqui com Evet Ivri, um escravo hebreu mesmo, dos hebreus, uma pessoa que era uma pessoa que ou porque empobreceu, ou porque não tinha como pagar suas dívidas, ela vendia a si mesmo, seu próprio trabalho e basicamente pela manutenção das coisas básicas. Não é muito diferente do que a gente tem hoje em subempregos na nossa sociedade, onde a cesta básica come 60% do salário e os outros 40% são para pagar outras despesas básicas também. A luz, a água, o gás. Então, essas pessoas, elas vivem uma vida que é basicamente uma vida onde elas não são empreendedoras do seu próprio trabalho. E para algumas pessoas, eu acho que abre o texto falando isso, de que mesmo a liberdade não é alguma coisa que todos querem e todos suportam. Então, o que vai sendo apresentado aqui não é uma escravidão como aquela vivida no Egito, mas era contemplar na sociedade, nos casos onde se estabelecesse uma situação de quase escravidão, onde as pessoas não têm condição de se manter, não têm a expertise, a capacitação para se manter, e elas pedem a um mestre, a alguém que elas julgam capaz de ser o seu patrão, que faça isso por elas e dê a elas um pagamento que cubra as despesas para ela viver. Então, para que essa situação, também muito comum
né, onde se estabelecem patrões e empregados, para que isso esteja, de alguma maneira, contemplado sem ser um abuso, o texto já vai colocando isso dando a isso certos limites. Primeiro, falando que qualquer tipo de momento de vulnerabilidade, de fragilidade de uma pessoa que demande dela se entregar a um patrão, alguém que vai ser o seu mentor, né, de sustento, que isso seja temporário. Ele podia fazer isso por um período de 6 anos. No 7º ano, ele estava livre dessa condição, se ela aconteceu por uma dívida, ele estava livre, tá? E abre o texto de que se ele não quisesse, se ele quisesse perdurar nessa condição de um dependente, ele teria então que fazer um furo na orelha e colocar um brinco, né, representando de que ele voluntariamente era uma pessoa que abria mão de certas capacitações e certas liberdades e autonomias por escolha própria. Então, até isso, a jurisprudência ela tem que contemplar que nem todas as pessoas querem usufruir da sua liberdade da mesma maneira. Todas elas têm que ter o direito a essa liberdade. E ela não deve ser apresentada, né, não deve ter um agente representando a você na determinação de qual é essa liberdade que você quer. Mas quase como um paradoxo, é isso que acontece muitas vezes nas nossas arquiteturas de tomada de decisão. Muitas vezes nós não queremos tomar decisões. Muitas vezes nós vamos pedir para alguém fazer isso por nós. Muitas vezes a gente não suporta certos tipos de tomadas de decisão. E a gente tem que aprender a lidar com isso, mas isso também é parte dessa estruturação das leis e da jurisprudência. Mishpatim representam as leis que são racionais, né? A tradição judaica tem leis nessas 613 leis, que são leis que você pode explicar. Se alguém te perguntar, para que serve isso? Você vai dizer, é por causa disso, isso vai te dar esse benefício, ou isso faz criar algum tipo de situação social de paz, né? Seja lá qual for a racionalidade por trás das leis, existem algumas leis na tradição judaica que não são racionais. Essas leis que são ancestrais, que têm uma dimensão que não se explica pelo discernimento, né? Elas fazem parte desses compêndios. Aonde a gente está é em Mishpatim, estamos falando sobre as leis que são racionais. Mas a racionalidade, eu acabava de falar sobre isso, a racionalidade, ela não é a determinante no porquê que você acolhe aquelas leis, né? Ou melhor dizendo, não é só pela racionalidade, né? Porque a racionalidade, ela muitas vezes ela é um compromisso muito fraco. Basta você encontrar uma outra razão, ou você mesmo, né? Digamos assim, produzir essa nova razão, e você, por discernimento, por total fieldade, né? Fidelidade, né? a esse racional, você ser encaminhado numa direção que você não quer. Então, é fundamental nesse conceito de lei a presença de um outro querer, se eu puder assim dizer. É isso que acontece na revelação do Monte Sinai. Para a tradição judaica, o caminho que os seres humanos, nesse lugar
de Nezikim, nesse lugar onde a gente causa danos um ao outro, aonde a gente enfrenta um ao outro nas nossas pequenezes, nas nossas mesquinharias, né, nas nossas involuções, né, como seres humanos, nas nossas dificuldades e fraquezas de toda ordem. O ser humano tem que ser regido por um senso de lei. Esse senso, ele não é muito simples, porque nós vivemos então num tempo onde a liberdade ela é quase que idêntica ao nosso discernimento. Discernir, eu faço. Se eu discernir, eu posso dizer que isso tem uma... Né, é justo. Né? O meu discernimento, ele produz essa sensação de legalidade, de legitimidade. E o conceito de lei, ele propõe uma outra relação. Porque senão você não vai conseguir nunca estabelecer esse modo continente, porque você nunca tem ao que, né, rebater ou contrapor a si mesmo. Então, é claro que cada digamos, sistema de leis produz seus pesos e contrapesos, formas distintas dos seres humanos debaterem suas questões e chegarem às suas leis. Mas mais do que tudo isso, é fundamental as pessoas estarem preparadas, continentes à lei. E uma das coisas que aparece no Monte Sinai e que é incrível é que o Criador, ele se apresenta e parte do que é dito ali não são as leis racionais do que faz sentido para a gente, mas ali está uma expressão daquilo que é a expectativa do próprio Criador. Né? Por que ele quer que a gente cuide um do outro? Né? Existe por trás da racionalidade um comando, né? Porque senão a única racionalidade que eu tenho é a racionalidade de dizer assim, não faço ao outro para que não faça a mim. Mas essa é uma construção de continência muito frágil. De novo, porque diante das minhas potências de abuso e principalmente das minhas condições de racionalização, eu preciso marcos, eu preciso referências que sejam mais inflexíveis do que simplesmente esse meu tão glorificado discernimento. Então, há algo aqui que parece paradoxal. Para que haja liberdade, há uma construção entre o discernimento, que obviamente é fundamental, mas também há uma escolha de não ter que aplicar discernimento em muitas das áreas da minha vida. E a maneira pela qual a tradição judaica vai criar isso como um modelo educativo, e nós todos muitas vezes nos perdemos aqui. O modelo educativo nosso também ele é muito utilitário. Nós achamos que educação é para eu conseguir alguma coisa. Aqui a educação é simplesmente para criar um recipiente que seja capaz de continência, mas uma continência que não seja opressora, que seja uma continência escolhida por livre-arbítrio de se fazer continente. Ou seja, aspectos da minha vida onde eu livremente escolho
não ter liberdade. A mitzvah, essas 613, elas contêm essa irracionalidade em todas elas, mesmo naquelas que nos pareçam as mais óbvias, aquelas que parecem, entendi, claro, né? Não come porco porque porco transmite doenças, né? Essa tentativa de encontrar a racionalidade para explicar o seu compromisso com essas leis é frágil, porque essas leis, esses mandamentos, eles são mandamentos não para conseguir alguma coisa. Eles são mandamentos para fixar você, para tornar você uma pessoa verdadeiramente livre. E esse vai ser um esforço monumental, tá? Não só de explicitar todas as áreas da vida onde nós podemos causar dano um ao outro, mas referenciar isso numa dimensão espiritual, não legalista, onde eu chamo um advogado e se eu tiver dinheiro, o meu advogado consegue promover os meus interesses de maneira diferente de outro que não tenha essas possibilidades. Razão pela qual, né, nós temos muita dificuldade de estabelecer justiça dentro dos nossos sistemas de justiça, porque é fundamental para que haja justiça a educação de um receptáculo de justiça. Alguém que irracionalmente, por livre-arbítrio, abra mão de certos aspectos da sua própria liberdade, para que você não seja corrompido, né, por esses dois elementos, seja a sua supremacia em determinada área, ou seja, a sua inteligência capaz de racionalizar e encaminhar tudo para uma lógica que serve e que avança os seus interesses. Então, esse é o escopo, né, de onde Mishpatim nos introduz a essa questão tão importante para o judaísmo, que a gente contemple, sim, nas leis, uma racionalidade, ou seja, as leis são construídas com uma lógica nessas leis. Por trás dessas leis existe o nosso desejo de atender uma vontade que não é nem só minha, nem do vizinho, né, entre seres humanos, mas uma vontade que foi revelada, explicitada, de que nós fôssemos bons uns com os outros. Então, essa continência maior, ela vem de uma irracionalidade. Ela vem de criar um outro que não seja o meu discernimento para poder me oferecer a capacidade de dizer, não, eu cumpro essas 613 mitzvot, não só porque elas me atendem e atendem aos outros, eu cumpro porque atende ao Criador, que atende a uma fidelidade que eu tenho com a continência. Essa continência que diz, diferente do meu corpo, que busca por matriz, né, embutida no próprio corpo, buscar vantagens e usar da força, né, e de se justificar para os seus interesses. Eu me amarro, como lá no mito, né, do Canto das Sereias, eu me amarro porque o Canto das Sereias ele é muito maior do que a minha capacidade de resistir. E eu vou acabar me lançando ao mar, e esse mar
é o mar dos abusos. Então, todo esse desejo de se amarrar a alguma transcendência é essa densidade de realismo que faz parte do judaísmo, que é a crença de que o ser humano ele precisa de táticas significando ações que ajudem a ele a se educar, que ajudem o ser humano a encontrar continências e gerar uma relação, né? Porque você não quer brigar com a mãe natureza face a face. Se você tentar bancar, né, a sua crítica, a sua racionalidade versus a mãe natureza, com certeza você vai perder. Então, a estruturação do judaísmo é a tentativa de criar, na formação das pessoas, uma amarra a essa transcendência. Esse é o significado das mitzvot. Né? Esse é o significado desses mandamentos, que são práticas espirituais, né? Onde você, num fio de navalha entre a não liberdade, entre se ver comprometido para além, né, da sua autonomia, né, e não liberdade de um lado, do outro lado a liberdade plena, a compreensão de que só quando eu faço esse cruzamento, esse compromisso, é que eu, como ser humano, me aproximo mais dessa liberdade plena, onde eu não sou nem um ser que não tem crítica, portanto, age não por suas convicções, por seu próprio movimento, mas também não sou vítima desse lugar labiríntico que é o meu cérebro, em conjunção com emoções que são passionais, e eu não me perco nesses vendavais, justamente porque há uma amarra transcendente. Essa é a intenção do judaísmo, de produzir na formação das pessoas não só valores, né, que vêm, obviamente, de construção, de discernimento, mas de um compromisso onde certas coisas, por fidelidade, uma fidelidade que foi concebida num espaço de liberdade, de afeto, e eu poder dispor disso na minha vida. Esse é o grande recurso do judaísmo, é o recurso de que as pessoas estejam sempre buscando mishpatim, leis que estejam, pelo discernimento, cuidando todos os possíveis abusos do ser humano e as corrupções do ser humano, e tendo ao fundo essa sensação que a gente faz isso não só porque a gente tem a compreensão de que isso é a coisa mais correta a se fazer, senão que existe essa transcendência, que é um compromisso, como se esse também fosse o desejo, e foi o desejo expresso do Criador ali no Monte Sinai. Esse é um mastro amarrado, onde a gente acaba não acompanhando o canto das sereias. Senão, alguns de forma mais sofisticada, outros de forma menos sofisticada, acabam se encantando, sendo seduzidos por esse canto. E como eu disse, esse é o canto dos abusos, esse é o canto da arbitrariedade, onde qualquer um de nós, não é só o político, não é só esses personagens que a gente consegue caricaturar, somos todos nós. Todos nós podemos vender a nossa alma ao diabo, e o diabo, não tenha dúvida, ele tem duas características, o diabo. Né? É a incontinência no uso de um poder que você tem, e é principalmente a racionalização. A tentativa de espelhar quantas vezes você precisar
uma situação até que ela se encaixe, né, como um atendimento às suas conveniências. Ninguém consegue escapar dessas forças, a não ser que a gente construa esses valores na nossa formação. Essa é a grande proposta do judaísmo. A lei no judaísmo não é algo que está atrelado a um legalismo, não está atrelado a uma noção, digamos assim, fria, né? Muitas vezes na tradição cristã é colocada essa, né, a ideia do amor, né? Mas nós todos somos testemunhas, judeus são testemunhas, que pelo amor, a racionalização do que foi feito na igreja, né, usando todo tipo de argumentação teológica, filosófica, etc., nada mais representou do que muitos e profundos abusos. Então, nós temos que reconhecer vulnerabilidade não é uma fraqueza, muito ao contrário, é uma potência no ser humano. Então, o judaísmo de cara sabe disso. Para que sejamos livres, a gente precisa estar amarrado a alguma coisa, alguma referência, essa sim, que seja um ponto, né, referencial. Né? E sem isso, tudo pode mudar de posição e qualquer argumentação encaixa a proposição que se inventar, que se quiser e que se desejar. É como se a gente tivesse aqui uma proposta bonita de atrelar aos sentimentos humanos, que são nossa forma de lidar emocionalmente com o mundo à nossa volta, atrelar ao nosso intelecto, que é a maneira objetiva e crítica que nós temos de interpretar esse universo, nós ainda tivéssemos uma terceira amarra, que são as mitzvot, aquilo que nos conecta com os desejos do Criador, vou colocar nessa poética, tá? Que nos amarra aos desejos do Criador e, portanto, nos faz fiéis a alguma coisa que transcende aos nossos próprios desejos. Os desejos contemplados pelas emoções, analisados, vivenciados também pelo intelecto, mas com essa amarra. Sem a amarra, não só fica comprometida a capacidade humana de não ser, o ser humano não ser abusivo, como também fica comprometida a capacidade humana de ser verdadeiramente livre. Um desafio pensar dessa maneira, mishpatim, os juízos. É nesse universo que a gente está entrando e os juízos, como eu disse, são essas três áreas: coração, a mente e uma transcendência pela qual nós nos fazemos condutores das nossas vidas e, ao sermos condutores, também livres. Até a próxima semana.